Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito legal, muito importante, que é a independência do Brasil. Muitas pessoas não sabem, mas diferente do restante da América Latina, o Brasil teve a sua independência finalizada dia 7 de setembro de 1822. E eu digo finalizada porque a independência, tanto no Brasil como nos outros países, inclusive aqui na América Central, verdade? Falando de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, todos os países sofreram um processo que começou antes dele ser firmado nas datas que nós conhecemos hoje, que nós estudamos na escola. Então, falando sobre o Brasil e o porquê que eu estou mostrando esse belíssimo quadro hoje, vamos começar, tá? Bom, a América Central ela se tornou independente no ano de 1821. Ela assinou sua independência da Espanha exatamente em 15 de setembro de 1821, na época na província da Guatemala, e o Brasil em 7 de setembro de 1822, como eu já havia dito. Bom, o que significa isso, esse processo de independência? Muito antes já tinha começado o movimento de independência no Brasil, tá? Para quem não sabe, o Brasil ele era colônia de Portugal e nessa época quem estava no Brasil como príncipe regente era Dom Pedro I, filho do rei Dom João VI, do rei de Portugal, que na época era rei de Portugal e rei do Brasil também. Ok? Porque diferente da colônia espanhola, que nunca trouxe o rei aqui para a América Central, Portugal levou seu rei para o Brasil porque a corte portuguesa estava fugindo na época de Napoleão Bonaparte, estava fugindo da França, né, devido às revoluções que aconteciam, então eles se abrigaram no Brasil, mas nesta época, entre 1821 e 1822, o rei Dom João VI já não estava no Brasil. E quem estava aqui? Dom Pedro, seu filho, seu primogênito. E uma coisa importante de se comentar é que o príncipe Dom Pedro I, ele se considerava um brasileiro, porque ele foi para o Brasil muito criança. Ele era super jovem quando ele foi para o Brasil, então ele foi criado livre no tempo tropical do Brasil. Então ele já era um brasileiro de coração, se considerava brasileiro e ele amava muito o país. Então nesse processo Dom Pedro e a sua esposa foram essenciais, tá? Falando sobre esse quadro aqui que representa a independência do Brasil. Se chama Independência ou Morte ou O Grito da Independência, do pintor paraibano Pedro Américo. Esse quadro, gente, falando agora verdades, esse quadro ele é um símbolo do nacionalismo que foi construído na época em relação à monarquia, ok? Porque, gente, nós vemos com a espada para cima, aqui no quadro, eu acredito que vocês conseguem ver. Temos Dom Pedro levantando a espada e teoricamente gritando independência ou morte às margens do rio Ipiranga. E muito tempo depois, quando foi estudado mais a fundo esse assunto, descobrimos que não foi bem dessa maneira, tá? Se nós formos pensar, gente, de uma maneira prática, vamos aos pontos. Primeira coisa, tá? Principal. As margens do rio Ipiranga. Para quem não sabe, o rio Ipiranga está em São Paulo. A coroa portuguesa, todos os nobres, a corte portuguesa, em sua grande parte se localizava no Rio de Janeiro. Então vamos pensar, por que Dom Pedro estava gritando independência ou morte em São Paulo? Que basicamente é caminho, dependendo de onde você está, é caminho para o Rio de Janeiro. Dom Pedro estava voltando de Santos, sentido Rio de Janeiro. A história real no meio do caminho ele recebeu uma carta da sua esposa, falando com ele sobre essa questão dos movimentos de independência, que seria muito bom. A sua esposa, inclusive, ela opinava bastante nas relações políticas do Brasil, porque ela era uma mulher muito inteligente.
e ela estava opinando, pedindo para o Dom Pedro que sim, que pensasse em relação à independência do Brasil, que seria algo muito interessante. Isso é um resumo, tá, gente? Porque tem muito mais nessa conversa. Então, quando a pessoa que entregou a carta primeiro da esposa de Dom Pedro a ele, quando encontrou a corte portuguesa, eles estavam no meio do caminho indo para o Rio de Janeiro, especificamente para Petrópolis. E na realidade, Dom Pedro não estava num cavalo. Vamos ver aqui nessa imagem que tem um cavalo garboso, bonito, pomposo, elegante. E se a gente pensar de maneira prática, um cavalo ele não suportaria uma viagem de tão longa como que seriam de muitas vezes viagens de horas, não, mentira, dias. Por exemplo, de Santos ou São Paulo até o Rio de Janeiro, de uma maneira bem lenta, carregando materiais, carregando coisas, tecidos, mercadorias e etc, né? Que basicamente era isso que eles transportavam, por isso que eles viajavam em um grupo, que nós podemos chamar de comitiva, em uma comitiva tão grande. Então, na realidade, Dom Pedro não estava de cavalo, Dom Pedro estava em uma mula, porque a mula ela é um pouco mais larga, então ela aguenta carregar mais peso e aguenta viagens mais longas. E Dom Pedro não estava assim tão bonito, tão elegante. Gente, temos que lembrar que o Brasil é um país tropical. Grande parte do ano o Brasil ele é um país muito quente. Tá? Em setembro já está começando, já está querendo dar entrada no verão no Brasil. Então vocês imaginam se Dom Pedro ia estar com esse uniforme militar, um uniforme grosso. Verdade, naquela época as roupas não eram muito práticas, como hoje em dia nós temos camisas mais frescas. Naquela época não. Então, sabemos também que Dom Pedro estava com essas roupas de baixo. Estava com roupas muito finas, estavam com roupas como muito suaves e muito frescas para poder viajar. E provavelmente Dom Pedro estava parado aí, de acordo com pesquisas mais recentes, pesquisas históricas mais recentes, Dom Pedro estava parado aí para fazer as suas necessidades biológicas, verdade? Estava aí fazendo o número 2, estava com muita dor de barriga, então parou aí e no meio do caminho a pessoa responsável por entregar a carta o encontrou e ele disse, cumpra-se. Não foi independência ou morte. E esse é um fato. E uma data muito importante no Brasil também é 9 de janeiro de 1822, que é conhecida como o Dia do Fico. O Dia do Fico é porque o Dom João VI ele foi antes de Dom Pedro I para Portugal. E Portugal queria muito que o príncipe também voltasse para sua pátria. Mas Dom Pedro, como eu disse no começo do vídeo, Dom Pedro gostava tanto do Brasil que dia 9 de janeiro ele declarou para a população brasileira e declamou a célebre frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que eu fico. E essa célebre frase, declamada por Dom Pedro, ficou super conhecida como o Dia do Fico. Então, antes de ser proclamada a independência, em 9 de janeiro de 1822, houve o Dia do Fico e em 7 de setembro de 1822 foi declarada a independência do Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades históricas e bem realistas. E me sigam para acompanhar mais dicas de português, curiosidades e outros temas brasileiros.